Fala, geração Zapping! Professor Pedro na área, agora para a gente estudar especificamente assuntos de história. Espero que vocês gostem desse novo projeto então, que a gente está tendo aqui no canal. Já peço para vocês darem aquele like maroto que me ajuda bastante. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí vocês vão acompanhar todas as novidades que a gente vai ter aqui no canal. Bora então lá para a gente entender um pouquinho mais sobre o processo de descolonização aqui da América Espanhola? Então, bora pro vídeo. Pega teu caderno, pega tua caneta ou lápis para fazer as anotações e vamos estudar história. O tema de hoje, gente, é sobre o processo de independência das colônias espanholas aqui na América. Para a gente conseguir entender, então, como foi esse processo, a gente precisa recapitular algumas questões. Por exemplo, o Iluminismo. Lembra do Iluminismo? Então, de forma bem rápida, o que foi o Iluminismo? Foi um movimento de pensadores, intelectuais, filósofos, né, no século XVI e século XVII, que eles começam a questionar e agora eles querem explicações racionais à luz da razão, daí o nome Iluminismo, e eles vão questionar, vão criticar os poderes dos reis, né, o absolutismo, o antigo regime, o poder da igreja, e vão trazer agora novas perspectivas, novos ideais de república, de governo, e que isso vai influenciar nos revolucionários, tanto da América Inglesa, da América Espanhola, quanto da América Portuguesa. Então, os ideais iluministas já é um dos fatores que vai ajudar a gente a entender esse processo de independência. Outro fato muito marcante é a independência dos próprios Estados Unidos, né? Ou as 13 colônias, que aconteceu em 4 de julho de 1776, e esse fato vai servir de exemplo para outras colônias, inclusive aqui o Brasil, porque a gente vê os Estados Unidos, né, ou as 13 colônias, a antiga colônia da Inglaterra, se tornando independente. E é aquilo que, na verdade, os revolucionários estavam querendo, vocês já vão entender mais à frente. Então esse fato também vai ser marcante para o processo então de independência dos países aqui na América. E a Revolução Francesa, que também você já deve ter estudado, né, que aconteceu a partir, né, de 1789, e o ideal, né, de liberdade, igualdade, fraternidade vai servir mesmo de inspiração também para os países que já estavam em processo de independência aqui na América, mas vai também contribuir para realmente agora eles buscarem o que eles tanto pregavam, né, que era a liberdade. Entendido então esses 3 fatores, agora a gente precisa ver o que estava acontecendo na América de fato. Então por que as antigas colônias estão agora querendo essa independência? A gente precisa entender que estava funcionando aqui na América o que a gente chama de pacto colonial. Lembra? Não? Então vamos lá, bem resumido. Pacto colonial o que é um pacto, né? Um acordo entre 2 lados, geralmente, né? Então, pacto colonial era um pacto feito entre a metrópole e a colônia. Metrópole, geralmente país europeu, no caso aqui quando a gente está falando da América, né? País europeu, e colônia, as próprias colônias então aqui da América. Então, por exemplo, quando eu tenho uma metrópole da Espanha, eu vou ter entre suas colônias, né? Os países que hoje a gente conhece, né? Como Argentina, México, Uruguai, Paraguai. Quando a gente está falando de metrópole inglesa, estou falando, por exemplo, da colônia aqui na América, das 13 colônias, ou que a gente entende hoje como Estados Unidos. Metrópole portuguesa, né? Portugal. A gente entende que então aqui na colônia, na América, Brasil, né? Que era a antiga colônia portuguesa. Essa relação entre metrópole e colônia era vantajosa apenas para a metrópole, porque a metrópole ela comercializava com outros países europeus, mas ela podia explorar, podia pegar as matérias-primas e tudo mais e vendia seus produtos para a colônia. Em contrapartida, a colônia não tem essa liberdade, ela só tem que comercializar com a sua metrópole. Daí a insatisfação dos norte-americanos, né, com os ingleses, e aí proclama a independência, dos colonos, né, da América Espanhola com a Espanha, e no caso aqui do Brasil, né, com relação à metrópole de Portugal. Por quê? Porque nós só poderíamos comercializar com a metrópole. Isso era desvantajoso, né? Além de, na verdade, né, a exploração das matérias-primas e tudo mais. Isso está deixando na América Espanhola os crioulos, que eram a elite, né, descendentes dos espanhóis já nascidos na América, descontentes, porque eles queriam essa independência, eles queriam essa autonomia também de comercializar com outros países europeus e também aqui na América. E o pacto colonial não permitia. Tranquilo até aqui? Além dos crioulos, né, a gente também vê uma classe junto com eles descontentes e vão agora em busca da independência, que são comerciantes, fazendeiros, militares descontentes, alguns brancos e muitos mestiços.
Essa classe é importante para a gente entender que então o movimento de independência é encabeçado por essa elite, mas tem outras classes também por trás, agora interessados nessa independência da América Espanhola. Como que estava organizada a América Espanhola antes do processo de independência? A América Espanhola estava dividida em 4 partes. Nova Espanha, que era parte dos Estados Unidos e do México. Nova Granada, composta por Colômbia, Panamá e Equador. Peru, que é a região do que hoje a gente considera como Peru, e o Rio da Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Vocês já estão vendo o mapa aqui, então com a divisão de como estava a América Espanhola. Então, com essa organização aqui, essa divisão, né, a gente vê uma elite insatisfeita com esse cerceamento do pacto colonial e não ter a independência, não ter a liberdade de comercializar com outros países, outras localidades, né? E aí, de novo, aquela liberdade, iluminismo que a gente tinha visto ali, eles vão começar a questionar e vão agora se rebelar contra a metrópole, no caso aqui da América Espanhola, contra a Espanha. Esse processo de independência, ele pode também ser dividido em 3 momentos. O movimento precursores, que aconteceu de 1870 até 1810, as rebeliões fracassadas, que foi de 1810 até 1816, né? É quando acontecem mesmo vários levantes aqui na América Espanhola e vários líderes vão surgir, inclusive Simão Bolívar, que vocês vão ver mais à frente um pouquinho sobre ele. Ele vai ser um dos líderes que vai encabeçar vários movimentos de independência aqui na América Espanhola. E as rebeliões vitoriosas, que aconteceu de 1817 até 1824. Como o próprio nome já fala, né, é a partir daqui que então as colônias, as antigas colônias espanholas conseguem então a sua independência e a gente vai ver o processo dos países então se tornando independentes. Se vocês olharem aqui, o professor vai deixar uma lista que vocês vão ver então os principais países aqui da América Espanhola, né, se tornando independente. Um fato marcante, o professor coloca ali os Estados Unidos, né, não sendo colônia espanhola, mas encabeçando então esse processo de independência aqui na América, em 1776. Um destaque fica também para o Haiti, né, que a gente não vai ver agora nesse vídeo, mas fica o convite para vocês lerem nos livros, né, tem no livro de história sobre o processo de independência no Haiti, porque ele se torna a primeira república negra aqui na América, né, independente, em 1804. Outro destaque, né, que a gente vai ver nas próximas semanas é a independência do Brasil, 1822, mas aí que segue a lógica da independência das colônias, da colônia portuguesa, né, que a nossa antiga metrópole era Portugal, mas também 1822. E os últimos países, né, se tornarem independentes aqui na América. Cuba em 1898 e Panamá em 1903. Fechando então esse ciclo de independências, a gente precisa também ver então depois, né, o que aconteceu depois desse processo. Com os países se tornando independentes, um dos países que vai agora se organizar para proteger esses países que estão se tornando independentes, claro que com vários interesses por trás, é os Estados Unidos da América, com a doutrina Monroe, né? Com o lema, né? América para os americanos. Ele tinha como objetivo interromper agora a interferência dos países europeus e, o próprio nome já fala, né? América para os americanos, então agora os países independentes iriam comercializar entre si, mas claro, sempre com interesse também dos próprios Estados Unidos. Essa proteção não vem de graça. Além da doutrina Monroe, existiu também o projeto de pan-americanismo, idealizado pelo próprio Simão Bolívar, né? Bolívar, o nome também já dica para vocês, né? Bolívia, em homenagem a então esse líder que acaba se destacando nesse processo de independência de vários países aqui da América Espanhola. E Simão Bolívar, ele também idealiza esse projeto de pan-americanismo. O que era esse pan-americanismo? Era formar uma grande união entre os países agora recém-independentes, né? O que ele chamava de Gran Colômbia, que seria formado pela união da Colômbia, da Venezuela, do Equador, Peru, Bolívia e com a participação de países da América Central e do México. Obviamente essa ideia não prosseguiu, né? E aí esse projeto do Simão Bolívar não é levado adiante. Bom, e as consequências então desse processo de independência a gente vê com a Conferência de 1826 no Panamá, onde você já vê aí no mapa a organização da América praticamente aos moldes do que hoje a gente considera, né? Os países agora independentes, fragmentados, né? E independentes agora então da sua antiga metrópole, Espanha.
outra consequência, né? Outra coisa que a gente começa a ver agora na América. A elite crioula, que foi um dos grupos que lideraram esse processo de independência, agora se tornarem mesmo as classes dominantes nesses países recém-independentes. Na parte econômica, os países continuaram a fornecer matérias-primas para os países europeus e aqui da América. Em contrapartida, eles também ainda dependiam dos produtos industrializados, porque ainda o processo de industrialização na América não tinha, na América Espanhola não tinha acontecido. Então eles se tornavam dependentes dos produtos industrializados e forneciam as suas matérias-primas. E a manutenção da estrutura social. O que isso quer dizer? Nós vemos a elite, né, liderada pelos crioulos e tudo mais, no topo, e considerado como inferiores, né, os mestiços e índios. Então, essa manutenção do que já acontecia antes do processo de independência se perpetua, então, mesmo com os países se tornando independentes. Gente, é isso, tá? O professor sabe que é um processo um pouco complexo de a gente entender, foi resumido ao máximo, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. Se ficou alguma dúvida, peço para vocês reassistirem, relerem novamente no livro também, né? Fazer as suas anotações, seus apontamentos, que aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor sobre esse processo de independência da América Espanhola. A gente se vê nos próximos vídeos e até lá. Até mais. Tchau, tchau.